Bom dia, alunos, tudo bom com vocês? A aula de hoje é sobre prismas. Então, aqui eu vou fazer uma apresentação, tá bom? E vou explicando passo a passo o que são os prismas. Vamos lá para a nossa aula? Eu sou o professor André Vilarinho, seu professor de matemática. Vamos lá. Primeiro, o que são os prismas? Os prismas, eles são figuras espaciais que precisam de dois planos no mínimo, um superior e um inferior. Esses dois planos, eu desenho uma figura geométrica plana e que ela tem uma projeção no seu outro plano, ou seja, em cima eu posso chamar de plano. E os planos eles recebem nome de letras gregas, aqui ó, de alfa, aqui embaixo, por exemplo, de beta. Então eu tenho uma projeção desse quadrado no plano beta, uma projeção desse hexágono no plano beta, uma projeção desse triângulo também no plano beta. Quando eu faço as ligações, ou seja, todos os feixes de retas que passam pelo quadrado de cima, que chegam no quadrado de baixo, eles formam o meu prisma. Então, o prisma é essa figura aqui, é uma figura tridimensional, tá bom? Por isso, geometria espacial. E aqui, o prisma ele vai receber o nome de acordo com a sua base, tá bom? E nós temos alguns tipos de prisma. Nós temos os prismas também chamados prismas regulares. Vamos falar dele mais para frente. Então, esse aqui é o principal do prisma. O que você tem que tomar como verdade e seguir é que a base, ou seja, a figura que está aqui em cima, ela tem que ser a mesma da figura que está aqui embaixo, para ser um prisma. Isso significa que você pode manipular seu prisma, virar ele para um lado ou para o outro, tá bom? E aqui nós temos ó, as faces, né? As faces superior e inferior, ou seja, as bases são de acordo com a figura que se formou, e as laterais elas são sempre retângulos, tá bom? Então, na primeira figura, por exemplo, eu tenho 4 retângulos. Na segunda, eu tenho 6. Na terceira, eu tenho 3 retângulos. E eles são iguais. Onde é que a gente pode achar os prismas? Esses sólidos eles são usados em embalagens. E nessa primeira aqui é uma embalagem de tubetes, tá bom? Um canudinho de chocolate. E é um prisma hexagonal. Ó. 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então a base é um hexágono. Então eu falo que isso aqui é um prisma reto hexagonal. Uma caixa de sucrilho também é um prisma, tá? Quadrangular. Um cubo. E o cubo ele é especial, tá bom? Ó, a figura do cubo ela é especial. E aqui eu tenho outro prisma. Esse Toblerone aqui, ele é um prisma, essa embalagem é um prisma, só que normalmente ela fica assim, deitada. Então, para mim fazer qualquer cálculo para ele, as bases ó, são triangulares. Tá bom? Então, é como se eu tivesse que levantar esse prisma. Então, aqui são alguns exemplos de embalagem. Normalmente, todas as embalagens elas são em forma de prisma. Tá bom? Então, ó, nós temos dois tipos de prismas. Tá? Primeiro, um sólido com bases paralelas poligonais iguais a paralelogramos como faces laterais. Então, é uma figura em que as laterais são paralelogramos, retângulos, tá bom? E a base é uma figura plana. Então, nós temos os prismas retos. Esses retos aqui, ele quer dizer que a altura, ó, a aresta lateral dele está a 90 graus, ou seja, é perpendicular à base. Prisma reto. E nós também temos o prisma oblíquo. E esse prisma oblíquo, a altura dele, ela se transcende aqui, ó, no ponto mais alto, perpendicular à base. Tá bom? Então ele está aqui fora ou aqui dentro, né? Sempre sendo perpendicular à base. Então, reto, retinho ao chão, oblíquo, que ele é meio tortinho. Tá bom? Elementos do prisma. Olha só. Os elementos dos prismas, eles são praticamente aqueles que a gente já tinha falado antes. Olha como eles são simples. Base, nós temos duas bases, uma superior e uma inferior. As arestas, nós temos arestas laterais e a aresta da base, que seria a aresta do polígono. Faces, tá? No prisma são retangulares, são paralelogramos que estão nas laterais. E a altura dele, aqui a altura está porque junto com a aresta lateral, porque esse aqui é um prisma reto. Se ele fosse oblíquo, a altura estaria deslocada um pouco para o lado
da aresta lateral. E esses são os elementos que nós temos em um prisma. Bom, prismas regulares. O que significa dizer que são prismas regulares? Regular quer dizer que a base do prisma ela é uma das figuras especiais. O quadrado, né, um polígono regular, o pentágono regular, o triângulo equilátero. Então, isso aqui caracteriza uma propriedade especial das bases. Olha só. Aqui eu tenho um prisma quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado. Então, a área da base vai ser a área do quadrado, a área lateral 4 vezes a área de cada retângulo, porque eles são iguais, e a área total. Então, é quando eu somo essas áreas, ou seja, a área lateral e 2 vezes a área da base, porque eu tenho em cima e embaixo. O S aqui, gente, é de superfície, tá? Muitos livros também usam de área. Então, esses dois podem ser usados. O importante é você perceber que é sempre a mesma coisa. Então, para mim calcular a área lateral, eu vou calcular a área de cada retângulo desse aqui. Se forem iguais, eu multiplico pela quantidade. Se forem diferentes, eu calculo de cada um e depois é só somar. A área da base vai depender da figura que está na base. Se for regular, no caso aqui o quadrado, lado ao quadrado. Se for um trapézio, não existe trapézios regulares, tá bom? Se for um trapézio, você calcula a área do trapézio normal, áreas de figuras planas. E aqui eu tenho um prisma triangular regular. Olha esse prisma triangular regular, gente. Esse prisma, ele é especial porque essa formulazinha aqui, ó, deixa eu colocar ela, vou destacar. Por quê? Isso aqui é a área do triângulo equilátero. Esse triângulo que está aqui embaixo, quando eu falo que é regular, significa que ele é um triângulo equilátero. Vai ser muito importante você saber essa área aqui, essa fórmula de cor. L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo equilátero e nós vamos usar muito ele. Bom, área lateral desse prisma, como só tem 3 triângulos, eles são iguais, eu vou multiplicar, calculo a área de um desses retângulos e multiplico por 3. E a área total é a soma dessas áreas. Tá bom? Lembrando sempre, tem duas bases, uma embaixo e uma em cima, tá bom? Esse é o prisma triangular regular. E o hexagonal regular? Agora sim vocês vão saber por quê. Bom, como o nome mesmo já diz, hexagonal é porque a base é um hexágono. Regular é porque todas as medidas deles aqui são iguais. E significa que eu posso pegar esse prisma hexagonal regular e pegar a sua base e dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base passa a ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Opa! Então, é para isso que serve a fórmula? Sim. Todas as vezes agora que um prisma for maior que 4, né, a sua base ter mais de 4 lados e for regular, eu posso usar essa área do triângulo equilátero. Se for um pentágono, 5, pentagonal regular, 5, 5 vezes essa área. Decagonal regular, 10, 10 vezes essa área. Então eu só preciso dessa formulazinha aqui, tá bom? Então já anota aí, L ao quadrado raiz 3 sobre 4, área do triângulo equilátero. A área lateral vai ser 6 vezes a área de cada face retangular do prisma. E a área total vai ser exatamente a soma dessas áreas. Lembrando sempre, duas bases. Tá bom? E aqui temos uma área lateral de um prisma reto. Então, eu peguei como exemplo um prisma triangular, não é regular, tá bom? As medidas A, B e C da base são diferentes, tá? E eu abri, então, como se fosse uma caixa em forma de um prisma reto e abrir essa caixa para você ter uma ideia como é que é a área lateral. Então a área lateral é como se você pegasse e calcular só os lados. Então eu tenho aqui, ó, 3 retângulos diferentes, tá bom? E eu vou calcular cada um deles, ó. A vezes H, é esse aqui, B vezes H e C vezes H. Então esses aqui são as áreas e depois eu vou somar.
Não precisa decorar nenhuma fórmula, desde que você saiba de onde vem. Ok? Então, isso aqui só foi uma ideia. E o volume de um prisma? Bom, em primeiro lugar, a gente calcula aqui o volume ignorando o material que foi feito, a caixa. Tá bom? A gente calcula o volume total. Não é só a capacidade interna. É o volume que ele está ocupando, o espaço que ele está ocupando. Então, vamos lá. O volume sempre é calculado da mesma maneira. Tá bom? Então, olha só. Como esse prisma é um paralelepípedo, seu volume é A vezes B vezes C. A, B, C. Isso aqui quer dizer apenas que é a multiplicação de três dimensões: comprimento, largura ou profundidade e altura. Então, comprimento, profundidade e altura. O volume ele tem três dimensões, ou seja, é a multiplicação de três dimensões. No nosso caso aqui, como a base é um quadrado, então eu posso calcular ó, L vezes L, L ao quadrado. E desenvolver isso, levar isso para todos os prismas. Então, todos os prismas, a área é o volume, a área da base vezes a altura. E a base pode variar de acordo com o prisma. O prisma é um quadrado, a área, lado ao quadrado. Se o prisma é um retângulo, comprimento vezes largura. Se o prisma é um trapézio, calcular a área do trapézio vezes a altura. Então, vai depender da base, tá bom? Então, é a área da base vezes a altura. Esse é o volume de um prisma, sem segredo. E aqui eu coloquei alguns exemplos. O primeiro dele é esse aqui, ó. O volume de um prisma quadrangular regular, cujo lado da base é 2 centímetros e cuja altura mede 5. Bom, não tem um desenho, você vai lá e rabisca o desenho. Olha o desenho aí. Muito bem. Então, com esse desenho aí, eu já tenho uma ideia. Ele falou que a base, ó, lá é um quadrangular regular. O que isso quer dizer? Que a base é um quadrado. Então, se ele falou que a aresta é 2, vou lá e coloco, ó, a aresta mede 2. Quer dizer que o outro também mede 2, porque é um quadrangular, um quadrado. E a altura mede 5. Pronto, ele quer saber o volume. Daí eu posso perguntar área lateral, área da base, mas de praxe, do volume. Como é que é o volume? Área da base vezes altura, 20 centímetros cúbicos. Coloque sempre o cúbico, tá? É isso que indica volume, tá bom? Exemplo simples, vamos para o próximo. Num prisma triangular regular, com altura de 4 metros, e a altura da base medindo 3 raios de 3 metros, o volume e a área total são respectivamente iguais a... Vixe, ué, como assim? O prisma tem duas alturas? Então vamos às informações. Primeiro, ele é um triangular regular. Então a base é um triângulo equilátero. Com altura de 4 metros. Então a altura do prisma é de 4 metros. E a altura da base, medindo 3 raiz de 3 metros. Lembrando que a base é um triângulo. Em geometria plana, triângulo tem altura. Tá bom? No nosso caso, que ele está deitado no chão, mas ele continua tendo altura. E ele quer o volume e a área total desse prisma. Vamos lá. Primeira coisa, identificar o prisma. Desenhamos o prisma aí. Olha como ele é. Coloco as minhas informações, a altura do prisma. E agora aqui é uma representação da base. Beleza? Então, olha só. A altura da base, 3 raiz de 3. Bom, primeira coisa que você vai anotar aí no seu caderninho é essa fórmula aqui, ó, que está sendo destacada. Por quê? Essa aí é a fórmula é a altura, tá, do triângulo equilátero. Então, toda vez que falar triângulo regular, triângulo equilátero. E o triângulo equilátero tem duas fórmulas importantes. A da área, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e essa da altura, L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou usar essa fórmula para me descobrir o lado da base. Eu preciso desse lado. Então, eu preciso desse lado para mim poder calcular, né, o volume, por exemplo. Então, vamos lá. Substituir aqui o raiz de 3 no lugar do H. O 2 está dividindo, passou multiplicando. E o raiz de 3 que estava multiplicando, passou dividindo. Bom, então eu tenho que esse lado aqui da base mede 6.
Então agora eu vou fazer quem? O volume, ó. O lado aqui mede 6. Eu vou colocar aqui, ó, 6, 6, 6. O volume. O volume sempre é a área da base vezes a altura. A área da base aqui, a base, de novo, ó, vou repetir. Essa é a área do triângulo equilátero. Essa é a fórmulazinha que eu preciso. Então, no lugar de L, eu vou colocar o meu 2. Então, vai ficar ó, 6 ao quadrado raiz de 3 dividido por 4 vezes 4. Simplifico 4 com 4. 6 ao quadrado, 36 raiz de 3 metros cúbicos. Esse é o volume desse prisma. Anota aí, ó, de novo, as fórmulas que você precisa da área e da altura do triângulo equilátero. Assim, a área total, e esquecendo da área total. O que é a área total? A área total é a soma das áreas laterais mais as duas bases. Então vamos lá. Olha só. Aqui eu fiz com aquela ideia de perímetro, mas você pode fazer o seguinte, ó. Calcula tá bom? Um retângulo desse e soma. Então aqui eu tenho que a área lateral 72 metros quadrados, tá bom? 6 vezes 4 vezes 3. 72 metros quadrados. E a área da base, né? Lembrando que a área da base é a fórmula da área do triângulo equilátero, 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, 9 raiz de 3. Então, a área total vai ser a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total, 72 mais 18 raiz de 3 metros quadrados. Lembrando aqui que como um tem um radical, eu não posso somar com quem não tem radical. Tá bom? Então, letra D. Bom, aqui é outro exemplo. A figura a seguir apresenta a planificação de um sólido. O volume desse sólido é. Nesse aqui, a figura ela foi aberta, o sólido ele foi aberto, planificado. Então você tem que imaginar onde é que fica a planificação, quem é a base e quem é a lateral. Mas se você reparar bem, essa figura aí, olha ela aí, ela não parece aquela embalagem daquele biscoito lá, Toblerone, só que em pé. Então, a base é esses triângulos aí. E aí tem as medidas, ó. O triângulo ele é equilátero de 5, a medida do seu lado, e a altura do prisma é 4 raiz de 3. Então, ele é um prisma triangular regular. Ó, 5. Então, seu volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base, fórmula do triângulo equilátero, vezes a altura. Então, vai ficar 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes 4 raiz de 3. 25. 25 vezes 3. Pô, como assim? Ó, simplifica o 4 com 4, um está dividindo o outro, está multiplicando. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 9, que é o 3. Então, o volume vai ser de 75. Pronto. Ah, como ele não colocou medida, a gente não vai saber falar se é centímetros, metros ou alguma coisa cúbica, mas é 75 o seu volume. Simples essa, né? Bom, outro exercício de geometria espacial. Esse aqui, ele é um pouquinho antigo, 2005, mas ele vai retratar bem como você transformar. Olha só. Na figura a seguir, o segmento de reta AE é paralelo ao segmento BF e o segmento de reta CG é paralelo ao segmento BH. O trapézio ABDC, tá, a ordem está trocada. Tem os lados medindo os 2 centímetros, 10 e 5 e 5. Assim como o trapézio EFHG. Esses trapézios estão situados em planos paralelos que distam 4 centímetros um do outro. Calcule o volume em centímetros cúbicos do sólido limitado pelas faces ABFE, CDHG, ACGE, BDHF e pelos dois trapézios. Então, eu tenho esse trapézio aí, ó, e destacando esse trapézio, você pode ver que se eu deitar ele, tá bom? Ele vai virar o meu prisma. Então vamos colocar as informações, olha lá. Ele falou que a distância de um trapézio, o outro é de 4. Olha aqui em cima, eu já coloquei e virei o trapézio, ou seja, deitei o sólido.
Agora, a figura de baixo é igual à figura de cima. Então, já me caracteriza um prisma. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a área da base, que é esse trapézio. Como é calcular a área da base do trapézio? Tem que descobrir suas base maior e base menor. Então, aqui ó, eu tenho sua base menor, vou colocar um Bzinho, base maior. E os lados 5 em 5, ele deu essa informação lá em cima. O trapézio ABC, ABDC, tem os lados medindo 2, 10, 5 e 5, assim como o trapézio, o outro trapézio de trás. Então eu tenho essas medidas aqui. Aí se eu calcular aqui, ó, cortar, fazer essa projeção da base menor sobre a base maior, eu vou ficar com 4 para cada lado. E se você lembra bem, teorema de Pitágoras, esse aqui é um triângulo pitagórico, ou seja, hipotenusa 5, cateto 4, o outro cateto só pode ser 3. Pronto. Então essa é a minha base. Como é que calcular a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. 10 mais 2 vezes 3 dividido por 2. Nós temos aí que a base do trapézio é 18 centímetros quadrados. Calcular o volume do prisma, base vezes altura. Então, é a área do trapézio vezes a altura desse prisma, que é de 72 centímetros cúbicos. Gente, não interessa o jeito que a figura esteja, deitada, em pé, de um lado, do outro, ela tem o mesmo volume. Então, apesar do enunciado ser um pouco confuso, os cálculos são até mais simples que os outros. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui é um outro exemplo que o prisma está deitado. Ó. Na figura abaixo tem-se um prisma reto de base triangular. Se AB é igual a 17 centímetros, AE igual a 8 e ED 14 centímetros, a área total desse prisma em centímetros quadrados é. Então eu preciso da área total. O que é a área total? A área lateral mais as duas áreas das bases. Então vamos lá, olha só. Primeiro, tem que calcular a área da base. Ele falou que é um triangular. E ele te deu uma dica. Ele colocou um ângulo de 90 graus bem aqui no cantinho, ó. Pronto, levantei o meu prisma, coloquei ali a minha altura de 14 centímetros, ou seja, a medida AF, tá bom? E aí coloca as outras duas medidas que ele me deu, ó, AB 17 e AE 8. Só que falta a terceira medida do triângulo, da base. Como ele deu a dica do triângulo aqui, ó, do triângulo retângulo, eu vou usar quem? Pitágoras, 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado, tá bom? E aí eu calculo agora a minha área. Teorema de Pitágoras aqui, tá bom? Ó, vou até colocar ele aqui em cima. 17 ao quadrado tem que ser igual a 8 ao quadrado mais o x que nós achamos 15. E aí eu vou calcular a área. Como é que calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Por se tratar de um triângulo retângulo, a altura já é um dos catetos, tá bom? Não pode ser o 8 ou pode ser o 15. Então, é assim como a base, pode ser o 8 ou pode ser o 15. Eles sempre invertem. Então, a área da base, 8 vezes 15 dividido por 2. A área da base, 60 centímetros. A área total, então, vai ser, ó, se você reparar, nós temos alguns retângulos. E esses retângulos, eles são diferentes, tá bom? Nós temos aqui 3 retângulos diferentes. Um de 17 por 14, tá bom? O lá de trás vai ser 15 por 14 e o pequenininho vai ser 8 por 14. Aqui embaixo eu coloquei a área lateral, ó, 14 vezes a soma do perímetro. Por quê? Porque se eu pego esse prisma e abro ele, ele vira um retângulo grande, tá bom? Mas isso não impede de eu fazer separado. Eu vou desenhar ele aqui, ó. Aquela parte lá de trás, que é 8 por 14. A outra parte, ó, que é 15 por 14. E por último, essa frente aqui, que é 17 por 14. Então, quando eu abro a figura, quando eu pego e planifico a figura, a lateral dele vira um grande retângulo. Então, eu posso fazer desse jeito. Ó. Somo as três bases, que vai ser uma base única, 8, 15 e 17, e multiplico por 14.
nada impede de você também fazer separadamente. Resumindo, eu tenho que a área lateral vai ser 560 centímetros quadrados. Essa vai ser minha área lateral. Beleza? Desculpa, área lateral. E a área total, vou apagar aqui porque eu coloquei bem em cima, né? Fui desenhar ali, coloquei em cima. A área total é o que? É a soma das áreas das bases, das duas bases, mais a área lateral. Tá ali, ó. Área total, 2 vezes 60 mais 560. Então, 680 centímetros quadrados é a área total desse prisma. Muito simples, né? E aqui eu coloquei mais outro exemplo. Dessa vez aqui eu já coloquei planificado. Tá bom? Na figura abaixo está representada a planificação de um prisma hexagonal regular de altura igual à aresta da base. E a altura do prisma é 2 centímetros. Qual é o seu volume? Esse aqui eu vou passar bem rápido para a gente chegar no próximo. Monto ele, lembrando que é um hexágono, 6 vezes a área do triângulo, e o volume sempre é área da base vezes a altura, 12 raiz de 3 centímetros cúbicos. Vou passar esse exemplo aqui também, tá bom? Segue sempre a mesma lógica, ó, calculando, beleza? Porque nós vamos chegar agora nos prismas especiais. Chamamos esses aqui de prisma notáveis. São prismas, na verdade, prismas notáveis. São os dois prismas que mais aparecem, são notáveis porque tem algumas características. O paralelepípedo é esse, como se fosse um retângulo bem esticado, e o cubo nós já conhecemos. Então vamos começar com o paralelepípedo. Ele tem essa medida, essa aparência, paralelepípedo. Tá bom? Ó, A, B, C são suas dimensões e eu tenho a sua diagonal, que liga o ponto P ao ponto R. O volume é a multiplicação das três dimensões, mesma coisa dos outros prismas, base vezes altura. E uma coisa interessante aqui é essa diagonal, tá bom? Essa diagonal aqui, ó, que ela liga os dois pontos, tá? Distantes do paralelepípedo, beleza? A área total também tem uma fórmula que você pode calcular, mas, gente, não se preocupa com isso. Se você sabe que o prisma é planificado, é a área desses retângulos que está sendo somada. São todos retângulos, tá bom? De tamanhos diferentes, sim, mas são retângulos. Tá, mas se você preferir, você pode decorar essa formulazinha aí, ó. Eu não vejo necessidade, se você sabe o que que é. O importante aqui é só a diagonal, tá bom? Que você também pode usar por Pitágoras. Muito bem, meninos, vocês vão sentir um corte no vídeo aí, exatamente porque tinha muito, tô gravando na escola, tá bom? Tinha muito barulho, eu tive que dar uma pequena pausa, tá? Mas já estamos de volta. Então, exemplo aí é de quantos caminhões-pipa são necessários para encher essa piscina que tem 8, 6 e 2 metros de dimensões. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vi aqui é o seguinte, na hora de fazer o segundo slide aqui, equivoquei e troquei aqui, ó. Lá tá 32 mil litros, aqui eu coloquei 30 mil litros, tá bom? Então a conta eu vou fazer com 30 mil litros, mas vai dar quase a mesma coisa. O importante é você perceber como é feito. Então a primeira coisa, vou representar uma piscina, desenho o meu prisma aí com as suas dimensões e o volume dessa piscina, que é 96 metros cúbicos. E aí na transformação de medida, ó, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, essa piscina cabe 96 mil litros de água. E aí eu vou ver a quantidade, olha lá, a capacidade da piscina dividido pela capacidade do caminhão-pipa. 96 mil dividido por 30 mil. Então, eu vou precisar de 3,2 caminhões-pipas. Aí você vem aqui, ó, e pá, marca 3,2. Não, senhor, não pode, tá bom? Por quê? O caminhão-pipa ele está perguntando aqui, na verdade, quantas vezes, quantas vezes o caminhão-pipa vai ter que ir lá para encher essa piscina. Ele vai uma, duas, três vezes e vai a quarta vez para colocar esse 0,2 de água. Então, ele vai 4 vezes. Essa é a quantidade de vezes que o caminhão-pipa vai precisar ir na casa do Célio, tá bom?
Então, esse pequeno peguinha aí. Então, vamos para o nosso próximo exemplo aqui, ó. Um tanque em forma de paralelepípedo tem por base um retângulo de lados 0,5 metros, 1,2 e 1,2. Uma pedra, ao afundar completamente no tanque, faz o nível de água subir 0,01 metros. Então, o volume da pedra em centímetros, decímetros cúbicos é. Então, primeiro eu vou representar meu tanque, coloco a água e jogo a pedra. Quando a pedra cai, ela cria uma lâmina de água. E essa lâmina tem uma profundidade. Então, eu vou representar essa profundidade em forma de um novo paralelepípedo com as dimensões 0,5, 1,2 e 0,0 metros. E vou calcular o volume que essa água subiu. Essa água subiu 0,006 metros cúbicos. Lembrando que ele está pedindo esse volume dessa pedra em decímetros. E o volume de água que subiu é o mesmo da pedra, porque ela fez esse volume subir. Então, eu vou transformar esse metro cúbico em decímetro. Lembra de transformação? Então, ó, metros cúbicos, decímetros cúbicos. Quando eu quero transformar metro em decímetro, eu vou multiplicar por 1000. Tá bom? Então, esses são os dois exemplos que eu tirei para vocês verem a paralelepípedo. E agora vamos para o nosso outro prisma notável, o cubo. O cubo é como se fosse o dado, todas as arestas dele têm as mesmas medidas, tudo é ar. E aí tem essas fórmulas em que você pode decorar se você quiser ou não, porque é mesmo, você pode usar o mesmo princípio do prisma, tá bom? Ó, volume é A ao cubo, a área da base é A ao quadrado, tá bom? A diagonal de cada face é a raiz de 2 e a diagonal do cubo em si é a raiz de 3, tá bom? Então tem essas. Ah, e a área lateral que eu não esqueci de falar, a área total 6A ao quadrado, que são 6 quadrados. Então, isso aqui é só se você quiser decorar essas fórmulas, porque você pode usar os mesmos princípios do prisma e vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, um exemplo é a embalagem de um motor elétrico. É uma caixa de madeira com formato de um cubo, cujo volume mede 64 litros. A embalagem é reforçada por duas fitas de aço, como mostra a figura. Vou colocar a figura aí. Tem a figura. Duas fitas de aço. Tá bom. Qual o comprimento da fita necessário para reforçar cada caixa? Então, a primeira coisa que você vai ver aí é que você tem que descobrir a aresta. Para quê? Porque a aresta aqui, ó, vai ser o mesmo comprimento da fita em cima, na lateral, atrás e embaixo. Então, ele te deu 64 litros. Nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Como está aí? Beleza? Então, o volume é A elevado ao cubo. Então, 64.000 é igual a A elevado ao cubo. Tira a raiz cúbica, você tem que é 40 centímetros que precisa. Ou seja, o A é 40 centímetros. Para a fita, você tem ó, fita do comprimento. Ou seja, tem 4. Você tem 1, 2 ó, em cima, atrás, embaixo e frente. São 4. Então, 4 vezes 40, 160 centímetros que você precisa. Tá? Como são duas fitas, 320 no total. Simples, né? E aqui um outro exemplo de uma figura, né, de 6 cubos juntos, uma figura que você pode montar, transformar uma cruz, desenhar como for, coloridos, e a área total desses cubos, ou seja, 6 vezes a área de um cubo. Pronto, tá aí. Muito simples de fazer. Belezinha? Bom, essa aí foi nossa aula de prisma. Tá? Coloquei mais um exemplo aqui para vocês. Ó, isso que eu vou passar rapidinho para calcular o volume desse sólido em 96 centímetros quadrados de área total. Então, ele me deu a área total e eu preciso descobrir o valor de A. Eu sei que a área total é 6A ao quadrado, igual a 96. 6 passa dividindo, eu tiro a raiz quadrada e eu tenho a aresta, que é A. E o volume, aresta elevado ao cubo. Beleza? Então, essa aí foi nossa aula de explicação de prismas. Tá bom? A próxima vai ser de pirâmide. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunte. Não fique com a dúvida de matemática. Bom?
Então, ficamos por aqui com essa aula de prisma e nos vemos na aula de pirâmides, tá bom? Até o próximo.